Bom, pessoal, retornamos a partir de agora a nossa aula sobre os conceitos do orçamento, os conceitos orçamentários, né, da nossa disciplina, que lá na área de contabilidade é chamada de administração financeira e orçamentária. No analista administrativo é orçamento público e para o técnico administrativo de noções de orçamento público e finanças. Pessoal, fica ligado aí. Dificilmente a gente encontra uma prova dessas matérias que não cobre pelo menos uma, duas questões desses conceitos, dos princípios orçamentários. Teve provas que nós já vimos de 3, 4 questões, né, especificamente só sobre essa parte inicial, essa parte fundamental da nossa disciplina. Então vale a pena a gente dar uma olhada, vale a pena dar uma estudada. Vamos ver o conceito que está estabelecido lá no artigo 2º da Lei 4.320. Diz lá: a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e a despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Também, lá na obra do saudoso professor Lino Martins, a obra Contabilidade Governamental da editora Atlas, temos lá o conceito, ou seja, uma parte de uma doutrina muito importante que é sim cobrada em prova. Vamos lá: o orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar em um exercício. É um instrumento da moderna administração pública. Entretanto, em outras épocas foram aplicados diversos procedimentos rudimentares de controle dos gastos realizados pelo Estado ou pelo príncipe. Precisamos destacar que quando é cobrado esses conceitos, a gente precisa chamar atenção para algumas palavrinhas que muitas das vezes são cobradas, e nós veremos em algumas questões ainda hoje aqui. Então, quando é cobrado esse conteúdo estabelecido lá no artigo 2º da Lei 4.320, a gente fala o quê? Que quando cai esse conteúdo, esse artigo, a gente fala assim: uau, como ele é fácil. Então, o que é o uau? É a unidade, a anualidade e a universalidade. Ou seja, é um processo mnemônico para você poder guardar. Então, os princípios da unidade, anualidade e universalidade. Eu sei que agora está muito cedo, né? Na próxima aula, quando a gente fala dos princípios, nós vamos falar todos eles. Vocês vão entender que papo é esse de unidade, universalidade e anualidade. Bem, vamos lá. E ainda sobre o orçamento, é um ato preventivo. A gente costuma dizer que é um ato revestido de força legal. Ou seja, o orçamento, ele é um ato mesmo, né? Mas ele segue todo o rito. A gente costuma dizer que ele é uma lei formal e não uma lei material, né? Ele não tem aqueles conteúdos de generalidade, abstratividade, imperatividade que uma lei detém. Não. Mas ele é revestido de força legal porque ele é, sim, uma lei, ele segue um rito processual formal de uma lei ordinária. Ou seja, ele tem a iniciativa pelo chefe do executivo e vai lá para o nosso poder legislativo, que vai discutir, vai votar e depois vai retornar para o poder executivo para sancionar, né? Então, ele segue sim esse rito processual de uma lei. Então, por isso que é tão importante a gente entender, apesar de ele ser um ato preventivo e autorizativo, vamos ver também esse papo, né, de autorizativo, de impositivo, né? Como é que isso funciona no nosso orçamento no Brasil. Teremos outras aulas ainda, tá? Não vamos limitar, digamos assim, os nossos encontros referentes a esse e tal, só nessas 2 primeiras aulas. Não, pretendemos gravar outras e a gente ir explorando mais alguns conteúdos, tá? Mas mais uma vez destacamos, pessoal, não é pretensão nossa de esgotar a disciplina. Então você precisa sim acessar bons materiais, bons livros, né, para melhorar o seu estudo, tá? Somente a nossa aula no canal pode até ser, digamos assim, que as questões contemplem apenas esse conhecimento. Ótimo, se cair só isso, muito bom, né? Com certeza vocês vão marcar e vão correr para o abraço. Mas precisamos nos preparar
porque as provas têm vindo com um pouco mais de conhecimento, principalmente a Fundação Carlos Chagas, o CESP, né, que eles cobram, digamos assim, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, com aquelas pegadinhas peculiares. Então a gente precisa se preparar para a gente não perder uma questão, às vezes por apenas um equívoco, por um descuido, por uma palavrinha que vai fazer toda a diferença, e às vezes uma, duas questões pode significar a sua classificação ou a sua desclassificação dos aprovados no concurso. Realmente esse concurso será, até pela remuneração, ele será bastante concorrido, então precisamos nos preparar para ele. Vamos lá. E também a gente precisa destacar aqui o conteúdo, alguns conceitos do Agostinho Vicente Paludo, que ele diz o quê? Que o orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível. Então anota aí no seu caderninho aí do lado, contínuo, dinâmico e flexível. Veja, o orçamento, ele não é estático, né? Ele não é amarrado, até porque durante toda a execução, outras necessidades, outras prioridades vão aparecendo e a gente precisa fazer algumas alterações, algumas reformulações no orçamento, e vamos ver também no nosso curso esse papo de crédito adicional, como é feita essa alteração, remanejamento e assim por diante. Que o orçamento público, ele é contínuo, ele é dinâmico, ele é flexível, que traduz em termos financeiros os planos e programas do governo, ajustando o ritmo de sua execução a efetiva arrecadação dos recursos previstos. Muitos já ouviram falar na imprensa, né, que o orçamento é a lei de meios, principalmente o pessoal do Congresso Nacional utiliza muito esse termo, a lei de meios, né, que é um instrumento que os governos utilizam para organizar os seus recursos financeiros. E de onde vêm os meios, de onde vêm os recursos efetivamente para custear todos aqueles programas. Devagarinho a gente vai trazendo esses conceitos. E temos ainda que é uma lei constitucionalmente prevista que estima a receita e fixa a despesa. Pessoal, essas palavras não estão aí à toa. Estima a receita e fixa a despesa. Vocês vão terminar o nosso curso, né, já indo para a prova, dormindo com o professor Elias falando estima a receita e fixa a despesa. Vocês não podem esquecer isso, tá, pessoal? Para um exercício, vamos ver lá no artigo na Lei 4.320, fala lá que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, né? Então a gente vai poder especificar, quando a gente falar do princípio da anualidade, a gente vai voltar nesse assunto de novo. Vamos lá. E é um instrumento utilizado pelos governos para demonstrar seus planos e programas de trabalho em um período de tempo. Primeira questão. A lei orçamentária anual, você está vendo aí na tela, segundo a Constituição, é de iniciativa, já falamos, do presidente da República, ou seja, é o chefe do executivo. No nosso estado, é o governador do estado que é o chefe do executivo. Então, essas leis orçamentárias, o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, todas elas são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, né? No caso do Governo Federal, presidente da República. Então está aí a primeira questão, responde a questão, letra C, pode marcar. Vamos à próxima questão, número 2. Veja que são questões da FCC, todas elas, tá? Sobre as leis orçamentárias, é correto afirmar que a lei orçamentária anual deve regular todas as despesas para o próximo exercício, dispensando a previsão da receita. Opa, dispensando a previsão da receita não, já pode riscar aí, porque já vimos que a lei orçamentária anual vai o quê? Ela vai fazer a previsão das receitas e a fixação da despesa. Então, a letra A está errada. Vamos a B. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um diploma que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual. Plano Plurianual? Não. Então está errado, já pode arriscar. Ela realmente vai orientar a elaboração da LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai orientar a elaboração da LOA. Quando a gente falar dos instrumentos de planejamento, né, o PPA, LDO e LOA, a gente vai, digamos assim, aprofundar mais essas informações. Mas por agora é importante destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai orientar a elaboração da LOA.
Vamos lá. C. O município não está obrigado a elaborar o plano plurianual. Já pode parar por aí. Todos os entes federativos vão elaborar o PPA, a LDO e a LUA. E a gente no nosso próximo encontro, a gente vai falar, né, do princípio da unidade. E a gente vai ver que cada ente federativo vai ter o seu próprio PPA, sua própria LDO e sua própria LUA. Então vamos lá, próxima, letra D. O orçamento municipal dispensa a elaboração de leis orçamentárias, podendo ser disciplinado por decreto do prefeito. Não, nós vamos ver, inclusive, tem um princípio da legalidade e diz, né, que o orçamento é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. E já falamos aqui que ele é revestido de força legal. Então, não tem como ter o nosso orçamento disciplinado por decreto do prefeito. Então, também está errado. Então, só sobra a letra E. Vamos a E? A elaboração da lei orçamentária anual deve ser precedida, né, tem até um princípio, né, o da precedência, e veremos na próxima aula, deve ser precedida da existência de lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Perfeito, está aí a resposta da nossa questão, letra E. Tá certo? Vamos à próxima. Então, 2, letra E. 3. O instrumento constitucional de planejamento que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada denomina-se ABCDOE. Efetivamente, pessoal, a letra E é o plano plurianual. Pessoal, quando a gente for falar dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LUA, o professor Elias vai trazer aqui algumas informações, alguns macetes para vocês poderem decorar. Mas a gente vai ver que o plano plurianual vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas, como está aqui, ó, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, né, e para os programas de duração continuada. Então, essas palavrinhas, elas não estão aqui por acaso, elas fazem toda a diferença. Então, mas eu já antecipo aqui para a gente poder já ir assimilando alguns conceitos. A gente fala aqui no caso do PPA, ele vai estabelecer o DOM, D-O-M, ou seja, as diretrizes, objetivos e as metas. Está aqui, ó, DOM. Porque quando a gente for falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá nós vamos ver que são as metas e prioridades. Então, veja, aqui estamos falando de diretrizes, objetivos e metas, tá? Então, responde a terceira, a letra E. Vamos à próxima. 4. Você está vendo aí na tela? A Constituição Federal dispõe que há uma espécie de orçamento que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então tá aí, como a gente já até tinha adiantado. Qual é a resposta? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra D. Porque lá no PPA eram as diretrizes, objetivos e metas. Lembra? Eu falei do DOM. Aqui na LDO são as metas e prioridades. Então está como aí no texto da nossa assertiva. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. E veja que aqui entre essas funções, ó, terá de orientar a elaboração da LUA, como a gente já viu no nosso curso hoje. Então, questão número 4, letra D. Próxima questão, 5. Em relação ao regime constitucional dos orçamentos públicos, é correto afirmar, vamos ver cada uma. Letra A. Leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerá as diretrizes orçamentárias. Já vimos que não, que a iniciativa é do chefe do Poder Executivo. Então, letra A está errada. B. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Opa, vamos ver. Estabelecerá os orçamentos anuais. Bem, vamos guardar essa B aí. Vamos para C. Lei de iniciativa do Poder Legislativo. Vimos que não. C não pode ser. D. Leis de iniciativas concorrentes
concorrente? Não, já vimos que é privativa, não é concorrente. A D também não pode ser. Vamos a E. Leis de iniciativa dos poderes executivo e legislativo. Não, já falamos que é privativa do chefe do poder executivo. Portanto, responde a questão número 5, a letra B. Tá? Pode marcar aí, letra B. Vamos à próxima questão 6. Tendo em vista as normas constitucionais que versam sobre finanças públicas, é correto afirmar que, letra A lei que institui o plano plurianual abrangerá todas as despesas da administração pública federal, exceto as de capital. Já vimos que no conceito, né, que está estabelecido lá na própria Constituição Federal, no artigo 65, que não, né? E teremos sim as despesas de capital. Então a letra A está errada. Letra B. A lei orçamentária anual compreende apenas o orçamento fiscal dos poderes da União. Está errado, né? A lei orçamentária, ela vai contemplar o orçamento fiscal, da Seguridade Social, né? E de investimentos também. São os três dentro da nossa lei orçamentária. C. É vedada a utilização dos recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projetos de lei orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes. Não existe essa vedação, tá? Poderão ser utilizados sim, inclusive como fonte de abertura de crédito. Então a letra C está errada. Vamos a D. É vedada a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Está perfeita a nossa D, a letra D, tá? É isso mesmo que estabelece a nossa Constituição, né? A gente não pode ter a transposição, remanejamento, a transferência, se não tiver a autorização legislativa. A gente precisa dela. Por quê? Porque a gente tem que obedecer todo um rito processual formal, ou seja, se é uma lei que instituiu aquele orçamento, somente através dessa autorização legislativa que a gente pode fazer essa alteração no nosso orçamento. Então precisa sim. Então por isso que ele fala que é vedado se não tiver a autorização legislativa. Então a D responde a questão. Mas vamos ler a E. É permitida a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Ilimitados não, jamais, tá? A gente vai ver, quando a gente fala dos princípios, inclusive quando a gente fala dos créditos adicionais, que tem que haver o limite sim. Não pode estabelecer créditos ilimitados, tá? É vedado isso aí. Então responde a nossa letra, a questão 6, a nossa letra D. Vamos à próxima. Questão 7. A lei orçamentária anual se divide em três orçamentos perfeito, né? Até a gente já falou aqui. Responde a nossa questão qual? A letra E, tá aí, ó. 3 orçamentos, o fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. Já falamos hoje aqui no nosso curso. Vamos à próxima, questão 8. Conforme o artigo 2º da Lei 4.320, lembra aquele artigo 2º que a gente iniciou nessa aula? Então tá aí, está sendo cobrado exatamente esse conceito. A lei do orçamento deverá obedecer os princípios da UAU. A gente não vai errar essa questão. Lembra do UAU? Então basta a gente procurar. Olha só, se você não sabia o que estava escrito nos princípios, mas se você lembrou do UAU, você vai matar essa questão só por causa disso. O UAU, artigo 2º, tá lá, ó, letra C, anualidade, universalidade e unidade. Veja que todas as outras assertivas, nenhuma você vai conseguir fechar o UAU. Então, o que acontece? Você mataria essa questão só pelo simples conhecimento do UAU, ou seja, os princípios da unidade, universalidade e anualidade, tá? Na primeira aula de princípios já vamos falar sobre todos esses princípios, que é daqui a pouquinho, tá certo? Temos mais 2 questões ainda nessa primeira parte. Vamos lá, questão número 9. Veja que é uma questão de 2015, do ano passado, né, para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Tá aí. A iniciativa para elaboração do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual então já falamos várias vezes, pessoal, do nosso chefe do Poder Executivo. Responde a questão, letra A. E vamos agora à nossa última questão
dessa primeira aula de conceitos. Veja, é uma questão recente, é deste ano, de 2016, inclusive para um outro Tribunal Regional de Trabalho, né, da 23ª Região. Está lá, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Constituição Federal, é o instrumento norteador da elaboração da Lei Orçamentária Anual, quando dispõe, no âmbito da União, para cada exercício financeiro, sobre as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública. 2. A fixação de percentual máximo de endividamento para cada mandato presidencial. 3. As alterações na legislação tributária. 4. A política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento. E 5. As despesas com pessoal em encargos sociais. Está correto apenas. Então, pessoal, exatamente aquelas funções da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também está estabelecido lá na Constituição. Diz o quê? O que responde aqui? As alterações na legislação tributária, item 3, e o item 4, a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, né? Então, ou seja, vai ser a nossa letra B, tá certo? Por quê, pessoal? Lá na nossa Constituição diz o que? Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela vai compreender as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, vai dispor sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A gente encerra essa primeira parte, né, do nosso curso específico, só com questões mesmo da Fundação Carlos Chagas. Teremos apenas umas 3 questões do CESP, por falta de a gente encontrar sobre o assunto questões da FCC. Essa é a nossa primeira parte, a parte de conceitos, e agora eu gostaria de convidar os senhores, as senhoras, para assistir as 2 outras partes, que são sobre os princípios orçamentários. Veremos aqueles que mais caem em provas, veremos também com várias questões que são cobradas referente aos princípios orçamentários, que está contemplado, né, lá no nosso conteúdo programático dos nossos cargos, né, que a gente vai concorrer, né, que é o da área administrativa, nível superior, contabilidade, nível superior, e do nível técnico, também a área administrativa. Então, te convido e até daqui a pouco, na nossa primeira parte da aula de princípios orçamentários. Obrigado.